Bom dia, bom dia. Estamos começando hoje, porque eu tô atrasada, né? Ontem eu não fiz a live, que eu tava um pouco resfriada. Eu falei, não, eu vou fazer que minha voz tá um pouco embargando aí. Mas falei, então amanhã é dia de fazer duas pra você, porque é muito conteúdo. Se você não me conhece, eu sou Ana Paula Freitas, corretora de imóveis igual a você. Também fiz a minha transição de carreira, acreditando lá atrás, né? Ai, será que como é que eu vou, como é que vai ser o meu comportamento, como é que vão ser os meus resultados nesse mundo da corretagem, com tantas pessoas feras no mercado, né? E com tantas objeções que a gente tem. Objeções e pontos muito fortes aí que a gente pode estar trabalhando e conquistando cada vez mais clientes, resultados e tudo mais. Aqui você está na página certa, é 6 em 6. O que eu quero para você? Que você conquiste 6 dígitos, você faça 6 dígitos em até 6 meses na sua conta bancária, através aí do teu atendimento, dos seus produtos, dos seus clientes e tudo que você vai aí atrair e que você vai conquistar ao longo dessa nossa jornada de conhecimento. Então, todo dia a gente tem aqui um conteúdo sensacional, né? É importante que você mande esse conteúdo para o maior número de corretores que você possa, que você conheça, né? E que você possa enviar. Por quê? Porque quanto mais gente capacitada, habilitada, trabalhando de forma séria, né? Tendo essas ferramentas também, melhor vai ficar o nosso mercado, né? Vai ficar melhor, a gente vai ser mais respeitado, a gente vai ser mais admirado, né? Não que isso não aconteça já, alguns clientes eles têm essa verdadeira visão, né, do corretor, da importância de um bom corretor de imóveis, como ele também tem a importância de ter outros profissionais ajudando a ele a fazer a gestão ali dos seus negócios, do seu patrimônio e tudo mais, né? E a gente não vende só, eu gosto muito de falar isso, a gente não vende sonho, né? A gente vende uma realidade para o cliente. Então, enquanto você estiver buscando aí vender sonhos para o cliente, talvez você esteja fazendo aí da forma errada. É óbvio, tem pessoas que sonham mesmo em ter uma casa num padrão ou enfim, um patrimônio X, né? E que ali é um sonho e que a pessoa tá por uma vida, né? Faz tudo para conseguir alcançar, e ali faz parte sim da realização daquele sonho da pessoa, mas vai muito mais do que isso, porque depois ela vai virar, aquilo ali vai virar a realidade dela. Então você precisa ser um excelente profissional para que não faça desse sonho da pessoa um pesadelo, né? Seja na hora de vender ou seja na hora de comprar. Então, se é um sonho da pessoa, você da sua forma empática precisa visualizar aí como você é um facilitador, né? Você está ajudando ali a pessoa a realizar. Então não faça disso um pesadelo, não faça dessa experiência, né, da compra ou da venda desse patrimônio um pesadelo, né? Para a pessoa depois, posteriormente, dizer, olha, foi uma alegria na hora de comprar e está sendo 2 alegrias na hora de vender. Então a gente precisa estar muito atento àquilo que a gente o que a gente indica para o cliente, qual o perfil desse cliente, conhecer esse cliente e tudo mais. Hoje eu vou falar de algo que muitos corretores têm assim um pouquinho de receio, olha assim de longe, pessoas que vendem no alto padrão e ficam pensando, poxa, um dia eu vou vender imóveis de alto padrão. Por quê, né, gente? Porque a comissão é bem maior, né? Enquanto você está ali fazendo tico-tico, né, das pequenas comissões, uma comissão de alto padrão, além de você fazer conexões com pessoas do mesmo nível, né, daquele alto padrão ali, e acaba gerando bons negócios futuros, né, maiores negócios ainda, fica mais fácil de você fazer um montante aí grande na sua conta bancária. E tem muitos profissionais que não se sentem qualificados, né, não se sentem
confortáveis ainda de vender alto padrão, não sabem nem como entrar dentro desse meio, sabe? E é muito importante você entender que o mercado é para todo mundo, sabe? Mas você precisa se colocar, né, de forma adequada em cada setor que você trabalha no mercado imobiliário, né? Você pode ser um especialista aí de vender pequenos produtos, né, que também é maravilhoso, mas você também pode se tornar um especialista em alto padrão a partir do momento que você se capacita para isso, né? E se capacitar para vender o produto, na realidade você precisa ter uma essência só de vendedor, de bom vendedor, ter toda aquela diligência que você precisa, né, de excelência, e aí vai ficar muito mais fácil quando você se direcionar para um produto desse nível, né, no mercado, um produto de alto padrão, seja apartamento, casa, terreno, aquilo que realmente vai com valor muito acima aí do que você já tenha trabalhado, né? Então, para você vender aí o alto padrão, você precisa ter o mesmo tom dessa venda, né? Você precisa comunicar o mesmo tom ali, porque a essência tem que ser a mesma, né? Não adianta você querer comunicar igual você comunica talvez um imóvel que você está vendendo ali no subúrbio, você está vendendo em uma localização, um imóvel de menor padrão, onde a pessoa vai financiar, enfim, a vida, né? A vida, os costumes, enfim, o perfil, tudo isso do cliente, ele é diferente, né? Um dia esse cliente lá do subúrbio, um cliente de um padrão médio para baixo padrão, ele pode vir a ser um alto padrão, e aí ele também vai começar a comunicar de forma diferente, né? É a mesma essência, mas a necessidade e tudo mais são diferentes, né? Então, ele não é um imóvel comum, né? Ele não é um imóvel que você vende de forma comum também. Por quê? Porque ali, normalmente, quem está comprando, ele é mais exigente, porque ele está pegando ali parte do valor dele, do patrimônio, né, consolidado dele, que ele já tem, ele provavelmente não vai precisar de crédito, né, e aí ele vem ali, ele vê muitas vezes, por isso que eu falo, é muito complicado ficar vendendo e falando para o cliente que isso é o seu sonho e tudo mais, porque quando você fala em alto padrão, normalmente, né, ele vê como um investimento, né, o cliente de alto padrão, como ele não vai entrar em financiamento, ele não vai ficar longos anos, ele não tem essa perspectiva, ele pode até ficar, mas ali ele vai investir naquele patrimônio, né? Ele vai tirar de um investimento e jogar em outro, né? Ele só faz a mudança aí do patrimônio dele que ele já tem. Então, vendi uma casa de 10 milhões, é um cliente que já tinha esse patrimônio de 10 milhões, ele agora só está trocando a moeda dele de lugar. Agora ele está investindo ali naquela casa que vai ser a moradia dele e tudo mais. Então não é uma questão de sonho, é uma questão de mudança, e a visão dele é essa, tá? Muito cuidado, né? A gente precisa, não adianta você querer entrar nesta pegada só do sonho, porque o seu cliente de alto padrão normalmente ele é um investidor. É um investidor que pode estar comprando um imóvel para ele viver com a família, mas de qualquer forma ele vê isso, ele vê aquele imóvel como um patrimônio de investimento, é um investimento, tá? Então, como que você precisa fazer? Você precisa comunicar da mesma forma, congruente com esse padrão que você vai começar a trabalhar, ou que você já até trabalha, mas que você está trabalhando de forma talvez um pouco inadequada e que precisa se ajustar para que você se sinta mais seguro de estar fazendo um bom negócio com esse estilo de cliente, com esse perfil de cliente, né? Não muda para mim muito a forma, quais são os pontos, né? As dicas que eu vou dar para você, eu daria as mesmas dicas para quando você vai vender um imóvel mais comum, um imóvel comum. Por quê? Porque a tua excelência ela precisa estar focada nisso. Só que agora a gente está falando de alto padrão, então anota aí essas dicas. Eu quero te dar 5 dicas para você anotar aí
E não esquecer na hora de você, na hora que você for organizar essa sua meta de atendimento de imóveis de alto padrão. Na hora que isso aí acontecer na sua vida, porque vai acontecer, se é isso que você quer, isso vai acontecer, mas você está preparado. Não adianta você correr para estar atendendo um imóvel aí de altíssimo padrão, mas não se preparar para isso. Porque aí provavelmente ou não vai dar certo e você vai ter a certeza que aquilo não é para você, que você não tem nem sorte e que a coisa só acontece com um coleguinha. Então vamos tirar essa mentalidade, né? E a mentalidade tem que ser desde do iniciozinho aí do teu processo de venda. Primeira coisa, o seu atendimento precisa ser personalizado. O que é isso, gente? Personalizado é você saber o nome do seu cliente, né? É você atender ele de forma... Lembra que eu falei lá atrás, gente, se você não tem, baixa lá as lives. O momento que você atende seu cliente precisa estar reservado. Vamos imaginar se você fosse um médico, você não pode atender um paciente atrás do outro, você não pode marcar, sabendo que você leva aí de 15 a meia hora de atendimento, você como médico, vamos colocar aí, você não pode ajustar para 10 minutos. Né? Olha, daqui a 10 minutos eu vou... Por quê? Porque cada paciente é de um jeito. Então, você sempre dá uma margem aí para que você possa ter tranquilidade, né? E personalizar aquele atendimento. A mesma coisa é com você. Você é um cirurgião aí das ideias do seu cliente. Você é um cirurgião aí de realizar, de buscar a solução do problema do seu cliente. Mas ele tem muito dinheiro, ele tem problema. É um problema. Quando ele quer trocar ali o investimento dele de lugar e quer um imóvel, ele passa a ser um probleminha, né? Não é um problema que vai tirar ele do sono, mas é algo que ele quer resolver e quer fazer. Então, é um problema, né? Então, assim, existem soluções e existem probleminhas, problemas e problemões. Então, assim, essa é uma situação que a pessoa decidiu naquele momento e passa a ficar em busca daquilo para resolver. Se é para resolver, é um probleminha aí matemático que a gente precisa resolver. Então, um atendimento personalizado, né? Por exemplo, você tem um cliente de alto padrão e você sabe que ele é um investidor. Isso é uma coisa muito boa na venda do alto padrão. Por quê? Porque é um cliente, não que o outro não seja, mas ele é um cliente que você sabe que ele não precisa de financiamento, ele não precisa de crédito, nada disso, ele tem. E ele é um investidor. Então, hoje você vendeu a casa para ele, ou você vendeu uma sala comercial para ele, para esse cliente de alto padrão, a venda pode não ter sido alto padrão, mas o cliente é de alto padrão. Então, ele é um cliente em potencial para você estar fazendo futuros bons negócios com ele. Então, esse cliente você tem que atender de forma personalizada. Você não pode esquecer esse cliente. Você tem que ter a data de aniversário desse cliente. Você tem que lembrar quando é Natal, Dia dos Pais, enfim. Mandar sempre mensagens com o nome do seu cliente. Ele vai mandar um material para ele de algum lançamento, por exemplo. Mande o material escrito o nome dele, né? Vai mandar uma proposta, algo, sempre já colocando o nome dele. Sempre atendendo ele de forma personalizada. Isso é um atendimento personalizado. Separar o momento para esse atendimento, você está dando personalidade a esse atendimento. Você mostrar que você entende quem é ele, quais são as necessidades dele e quais são as objeções dele, você está também tratando o seu atendimento de forma personalizada. Então, anota aí, a primeira dica é atendimento personalizado. A segunda é a sua aparência. As pessoas têm às vezes um pouco de bloqueio ou elas são em excesso isso, sabe? Então assim, tente sempre o menos é mais, mas é um menos equilibrado, né? Então quando você vai atender um cliente de alto padrão, você precisa estar condizente com o seu cliente ou com o seu produto, né? E aí acaba que você cria um hábito aí de ter as suas vestimentas de acordo com o seu trabalho. Você quer bons negócios, girar aí na sua conta 6 dígitos, você precisa estar congruente com a forma como você se veste. Mas a aparência, ela não é só o que você veste. A aparência é todo o seu conjunto, né? Então, assim, o seu carro. Aí você fala assim, mas eu preciso ter um carro bom? Não, mas pelo menos um carro limpo. Né, gente, quantas vezes eu já entrei em carro de corretor que eu
eu assim, não queria nem entrar de tanta bagunça que tinha dentro do carro, de tanta sujeira que tinha no carro. Então fique muito atento a isso. Isso também demonstra para o seu cliente, principalmente de alto padrão, mas ele não vai entrar no meu carro, você não sabe. Eu já atendi clientes de altíssimo padrão que eram pessoas idosas e que estavam com problema até de coluna e tal, que pediram, dá para você vir me buscar, dá para você me levar e me buscar para visita. E isso acontece, né? Às vezes você está ali num empreendimento que tem mais de um produto para você mostrar dentro do mesmo empreendimento, em localização diferente, e que você pode gentilmente oferecer uma carona para o cliente para deixar o carro dele lá parado. Aí vai entrar no seu carro, não, só peraí que eu tenho que pegar essa papelada e mostra que você está com papeladas ali de outros clientes. Enfim, uma bagunça, uma sujeira, coisa de cachorro, coisa de criança, pelo amor, né, gente? Então a gente precisa ter essa organização, precisa demonstrar aí a aparência, não importa. Aí eu vou dizer de novo, não importa qual é o carro que você usa. O que importa é como você faz aí com o carro que você usa, o que você faz. Então isso é a sua aparência. Não importa a marca da roupa que você está usando. Eu vejo corretores numa sangria de estar com coisas de marca, né? Então, competindo até com o cliente. Isso não se faz necessário. O que faz necessário é a sua aparência de limpeza, de organização, de combinação, né, gente? É entrar num equilíbrio para que você não chame mais atenção do que o imóvel que você está mostrando. Então, assim, a atenção do seu cliente tem que ser para o produto que você está mostrando. Então, tente sempre equilibrar, né? Equilibrar. É o que eu falo sempre. Isso aí vai comunicando também na sua vida. Lembra? Ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre usar aí o poder, né? O segredo aí, usar o poder da energia para você atrair aquilo que você quer, o poder da atração. Mas você atrai também com o seu visual. Então, mulheres, né, cabelo penteado, sabe, um batonzinho, né, tudo discreto, mas com muita discrição, mas com muita elegância, né, gente, a gente precisa ter elegância. Então, elegância aí na sua vestimenta, elegância no seu carro, elegância no seu comportamento, isso também fala sobre a sua aparência. A gente tem que ver que a aparência, ela é a aparência, né, não verbal, mas ela é a aparência também verbal. Então, elegância, discrição com o que você fala, como você fala. Muito cuidado com isso, né? Você precisa estar seguro no que você fala, não falar demais, de falar aquilo que é adequado, né? Mostrando que profissionalismo para o seu cliente. Então não fique utilizando gírias, cuidado com os palavrões, né? Cuidado com o toque, tem gente que gosta de tocar, cuidado com isso, sabe? Cuidado com os risos muito altos e tudo mais, para que você consiga comunicar essa descrição que o seu cliente de alto padrão ele busca. Ah, não, mas ele é uma pessoa extremamente extrovertida e tudo mais. Cuidado, né? Porque mas ele às vezes está te testando, às vezes sem querer ele está te testando, e quando chega no ápice aí, no auge do seu relacionamento com ele não se sente tão confortável em fechar um negócio com você, ou ele conhece mais você do que você a ele. E aí ele pode te fazer uma oferta aí para que você não retire sua comissão, né, a comissão que você merece, você acabe tendo que abaixar, enfim, e você se sinta depois injustiçado. Ou ele até acontece dele trocar aí, no final acaba não fechando o negócio com você e fechando com seu coleguinha, fechando com algum parceiro seu, de um imóvel na mesma região, às vezes no mesmo condomínio, e não faz com você. Então, para que você não se sinta assim, tente um equilíbrio aí dentro dessa relação. A aparência é tudo. A aparência do seu visual e a aparência também da sua comunicação. Então, muito equilíbrio nisso. A terceira nota aí. Entenda muito sobre o seu cliente. Você precisa compreender seu cliente. Lembra, não é só sobre você, é sobre ele. Você precisa estar atento ao seu cliente. Quem precisa passar informações é ele. As informações que você precisa passar é sobre o seu produto, não sobre a sua vida. Muito cuidado com isso. Quando ele te contar aí alguma história, você pode sim, querendo aí fazer um rapport com ele, né?
para que ele se sinta cada vez mais ligado a você, dependendo do assunto que for, você pode até comunicar, nossa, eu já passei por isso também, mas num limite, né? Não pode ser uma sessão terapêutica, você precisa puxar o seu cliente para o negócio. Então, entenda qual é o seu cliente, ele vai te passar muitas informações, mas você precisa estar atento, né? As informações, das objeções dele, daquilo que ele não quer, do que ele não gosta. Eu vejo corretores insistindo naquilo que o cliente desde o início falou que não queria e não gosta. Então, muito cuidado com isso, né? Vai percebendo o cliente. Agora, lembre sempre que o seu cliente às vezes muda de opinião, muda de visão ao longo de um caminho, quando ele não tem ali uma euforia de compra. Então, vá se atentando a isso, conheça esse seu cliente, né? Busque aí entender o que se passa na cabeça desse seu cliente para que você possa ajustar aí o seu atendimento, buscando sempre o quê? Levar para ele o melhor, né, com que ele se sinta seguro com você, que ele se sinta ali confiante de que você está entendendo o que ele está buscando e que você vai fazer com que ele, como investidor, aplique o dinheiro dele naquilo que vai ser melhor para ele, para a vida dele. Vai continuar ali muito bom e ele vai fazer um excelente negócio, vai querer sempre fazer negócios com você. 4, anota aí, tá? Quarto ponto que você não pode esquecer. Saiba, igual você tem que conhecer seu cliente, você precisa conhecer o imóvel que você está vendendo. É um produto de alto padrão. Se o de baixo padrão, de médio padrão, você precisa um apartamento comum, você tem que entender ali localização, região, comportamento da região e tudo mais. Imagina de alto padrão. Você sabendo e conhecendo o seu cliente, o perfil desse cliente, você não pode vender para ele um imóvel de alto padrão onde em frente, por exemplo, a uma quadra de tênis, uma quadra, enfim, que vai ter festa, que vai ter, ou um vizinho que vai ter barulho e tudo mais. Isso também já aconteceu comigo. O cliente falado, quando entrou, falou, poxa, deve fazer muito barulho aqui, né? Ter muitas festas aqui. Vizinho, será que o vizinho faz muita festa e tudo mais? E aí, ao longo da visita, quando eu olhei assim do lado esquerdo, eu vi várias caixas de som no muro do vizinho, aquelas caixinhas de som, né? Do lado de fora, no teto, saindo assim pelo telhado. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que esse vizinho eu não sei se ele gosta, mas aparentemente eu acho que ele gosta sim, porque olha a caixinha de som. Mas esse cliente ia ver, entendeu? Ele estava ali olhando, ele ia ver, eu vi antes dele. Falei, então, agora eu percebi que tem algumas caixas de som, então provavelmente esse vizinho, mas a gente pode buscar saber qual é o vizinho, porque às vezes é um vizinho que é uma pessoa que não mora, né? Porque acontece isso em condomínios, da pessoa ter ali como investimento, mas nem morar. Mas ali já mostrava o quê? Que era barulhento. Então, se o cliente já, antes de entrar na casa, já me sinalizou que ele tem essa preocupação, eu não posso forçar uma barra ou fingir que eu não vi a caixa e levar a atenção dele para outro lugar, para amanhã eu fazer com que aquela realidade ali dele vire um pesadelo, né? E aí ele ficar até chateado comigo, enfim. Então a gente precisa ser muito transparente, honesto, porque se ele amar demais, ele vai buscar ali formas de diminuir a objeção, de amortizar aquilo que é contrário ao que ele quer. Quando ele quer muito, às vezes ele passa por cima sim, mas o importante é que você esteja mostrando para ele que você está ao lado dele, que você vai fazer ele fazer um excelente negócio, que você está entendendo o perfil dele, que você está entendendo aquilo que é necessário para ele, aquilo que ele precisa, enfim, que você já percebeu. Então você fala com a mesma linguagem que ele, tá? Agora entra aí, coloca aí, a quinta dica que eu tenho para te dar, que quer trabalhar com imóveis de alto padrão, de luxo, você precisa manter segurança e discrição. Gente, é tudo num negócio. Aliás, para qualquer negócio, né? É discrição e mostrando segurança naquilo que o cliente está fazendo. Por isso que é bom ter vários parceiros para você trocar ideia. Parcerias de advogado, cartório, parceria de amigos seus. Para quê? Para que você fique cada vez mais seguro naquele atendimento dali. Então, o que envolve ali a alta quantia de dinheiro, tudo que envolve alta quantia de dinheiro envolve discrição, né? Você atendeu, acabou de atender, você vai lá, encontra seus parceiros, seus colegas, você quer falar ali do teu cliente.
Às vezes é uma pessoa até famosa, é uma pessoa que tá na mídia e você tá falando ali. Gente, o mundo é uma ervilha e as pessoas, elas comentam, uma comenta com a outra, quando vê teu nome chegou lá no cliente que você foi, falou e comentou. Então isso é uma coisa muito ruim e chata, né? Uma coisa que mostra aí, dá insegurança pro cliente, acaba detonando o nosso mercado de trabalho, porque o cliente fica bem chateado. A gente atende pessoas de alto padrão e a gente vê que elas, no início, elas ficam receosas, elas ficam com o pé atrás, e enfim, são 1000 questões em que envolvem um alto padrão financeiro, às vezes é familiar, às vezes tem muitas situações, às vezes é porque, e muitas das vezes porque não quer mesmo que ninguém saiba, tem essa cultura também de que quer fazer as coisas e depois que acontece aqui, enfim, cada cliente tem seu hábito e tudo mais. No alto padrão é mais ainda. Então você precisa ter muita discrição, não falar sobre seu negócio, aliás, não deve se falar mesmo quando você está ali já no meio de um negócio, para acontecer um negócio, quanto mais menos você falar é melhor para você, né? Então ter muita discrição, né? Você tem que passar para ele toda a segurança possível, mantendo ali o segredo ali absoluto de qualquer conversa que você tenha com o cliente. Né? Ele se sentir confiante de que você é totalmente discreto. Ele pode falar uma coisa pra você e ali depois ele tá junto da esposa, de algum familiar ou de algum amigo e ele falar a mesma coisa, mas você não pode demonstrar que você já sabia ou ir lá e complementar o que ele tá falando, pelo amor de Deus, né? Você tem que mostrar a discrição e, enfim, se ele tá ali conversando assuntos, tentar deixar ele ali, não querer ficar sabendo, né, do que ele tá ali conversando com a esposa. Normalmente a gente até, quando tem ali visita e o cliente leva a esposa, é um imóvel, né, que tá vazio e tudo mais, a gente às vezes deixa mesmo o cliente passear sozinho no imóvel, conversando, a gente fica aguardando em um local, para quê? Para que ele se sinta à vontade, veja que a gente não tá com a euforia da venda, querendo saber de tudo e querendo, não, sabe? Discrição é tudo aquilo que você precisa ter no seu trabalho mesmo, manter aí segredo das suas conversas e tudo mais. Então as pessoas de alto padrão, elas procuram quem elas possam confiar sempre, gente. Procura solucionador de problemas e que vão trazer bons negócios, mas pessoas que elas possam confiar, né? Então você precisa ser digno aí dessa confiança, né? E mostrar segurança para ele, dando segurança para ele de que você é essa pessoa discreta. Por isso que a sua aparência vai dizer muito sobre você. E diz, né, gente? Então, muito cuidado aí com como que você comunica isso tudo. E é isso, gente. Um excelente dia, segunda-feira, início de semana, maravilhosa oportunidade para começar e fazer diferente, tá bom? Amanhã a gente tá aqui novamente, juntinho, em mais uma live que eu quero trazer para você com muitas ferramentas para que você voe aí nos seus negócios imobiliários. Um beijo, meus amores. Até amanhã.